Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live com um tema sobre mares em edificações, principalmente o verão chegando, né? Estamos no metade do verão praticamente e botando ênfase às estruturas, principalmente no litoral, né? São casos, a gente vai contar casos aqui que acontecem em noite, qualquer pessoal. lugar, Sejam bem-vindos a... mas dá ênfase principalmente, né, à região do litoral, que tem um agravante pela questão da alta umidade e salinidade do ar, né? Então o tema de hoje é esse: maresia em edificações. A gente vai falar sobre os problemas, como evitar, o que pode acontecer, né, com a maresia nessas edificações, né? E vamos ensinar aqui como se prevenir, como evitar que coisas ruins aconteçam devido a esse problema, né? A questão, pessoal, da edificação, né, todo material tem níveis de dilatação e contração que variam com umidade do ar, temperatura. O concreto e a estrutura metálica, chamada armação no interior de uma edificação, não é diferente, né? Eles têm o seu coeficiente de dilatação, de contração, principalmente com temperatura e a umidade. E a salinidade presente no ar da região litorânea aumenta muito a corrosão, a oxidação das estruturas. O concreto, por não ter uma proteção, já que é a parte mais externa, ele acaba deixando a umidade penetrar, né? A umidade penetra, dilata esse concreto, chega na armação, a umidade na armação ela acaba se deteriorando, começa a oxidar e se expandir muito mais do que ela poderia se expandir. Aí começa o desplacamento, começa a parte mais grave, né, que é a questão do desplacamento do concreto da armação. O concreto ele é muito resistente, mas ele precisa de uma armação metálica para se manter ali mais firme. E quando essa armadura aí começa a oxidar devido à penetração a infiltração de umidade e salinidade, ela incha, ela tufa, ela dobra o seu tamanho e começa a expandir o espaço dela e desplacar o concreto. O concreto desplacado é uma parte da estrutura que está sendo comprometida. A gente vai passar algumas imagens para vocês aqui de superfícies que estão deterioradas, que a armação já está até exposta, né? Que vai aparecer aqui embaixo para vocês. Olha só o caso, aqui embaixo o caso. O que aconteceu? Né? A umidade penetrou, né? Foi no interior dessa superfície, foi até a parte da armação. A armação dilatou, vocês podem ver que o metal está bem oxidado, está bem enferrujado e desplacou o concreto, né? O que pode ser feito nesse caso? É uma recuperação mais específica, não é questão só de proteção. O que pode ser feito? Vai ter que tirar uma parte dessa superfície aí, serrar uma parte do metal, recolocar uma nova estrutura e soldar até um nível ali da antiga que não esteja comprometido. E posteriormente, o que tem que ser feito, né? A gente vai colocar outro exemplo aqui numa viga já na horizontal, isso é uma coluna, né? A gente vai colocar numa viga horizontal, isso é numa parte de cima, né? Vocês podem ver, isso é um perigo, pessoal. Por quê? A viga ela é a parte mais importante da estrutura, né? A coluna é a parte mais importante da estrutura. É o que dá toda a sustentação. Se uma superfície dessa, uma estrutura dessa está comprometida, bota em xeque todo o edifício. Imagina os danos colaterais que podem acontecer, risco à vida, risco à segurança, né? A gente tem vídeos, acho que a gente vai passar vídeos agora aqui, uns videozinhos mostrando o desplacamento, o risco que é uma superfície sem proteção, né? Vocês podem ver o vídeo, ó. O risco que é isso aí, pessoal. Já imaginou uma pessoa embaixo de um prédio desse, né? Prejuízo que não pode ter com bens materiais e principalmente a vida. Imagina cair em cima de uma pessoa. A gente tem vídeo caindo em cima da pessoa, mas claro que a gente não vai passar aqui. O cara tava lanchando na calçada e caiu em cima dele e praticamente ele ficou desprotegido, não conseguiu reagir, quase desmaia. Que mais um caso, isso aqui é uma chuva, né?
inchou a parte da estrutura, começou a dilatar e houve desplacamento, né? Então isso é um risco muito grande, né? Não é uma coisa supérflua, precisa ter um cuidado, né? Fiquem à vontade aqui para mandar aí os cases de vocês. Uma boa noite, Rogério. Tudo bem contigo? Se tiver perguntas, pode mandar as perguntas, né? Então, isso aqui é uma coisa que acontece mais corriqueiramente em regiões litorâneas devido à alta umidade do ar e à alta salinidade, né? O sal em contato com o metal. Em Ferrugem, temos imagem de metal também. Pedi para colocarem aqui na produção, colocar aqui a imagem do metal corrido. Isso aqui é um condensador do ar-condicionado, né? É muito comum em hotéis, em apartamentos, nas casas. Tem um ar-condicionado, principalmente na região do litoral que é quente, precisa ter um arrefecimento. Então o condensador fica na parte externa. E a salinidade, o ar, a umidade começa a atacar, vai corroendo, vai desgastando. Com o tempo passa a ser irrecuperável essa superfície. Essa superfície aqui já fica comprometida. Essa aqui dá para recuperar tranquilamente ainda. Com o que, Ricardo? Com o nosso multi-removedor de ferrugem, vai fazer a remoção dessa ferrugem. E com o nosso NanoPlus, para estar escondido aqui atrás da imagem, com o nosso NanoPlus você consegue fazer a proteção e evitar que isso ocorra. Porque o NanoPlus ele faz uma membrana finíssima na superfície, né? Impedindo, isolando aí o substrato do meio, né? do ar, que pode acabar oxidando ele, né? Lembrando que o NanoPlus ele é incolor, é uma proteção invisível, tá? Ele é uma proteção invisível e você pode aplicar em qualquer metal, né? Eu acho que a gente tem mais um exemplo de oxidação em metal. São barreiras aí de proteção, né? Parapeitos. Houve oxidação. Com o tempo, essa oxidação principalmente na base da estrutura, ali na parte mais próxima do piso, vai comprometer a estrutura, não tem jeito. Alguém vai encostar, ela pode cair, né? Fora o risco de acidente, como a superfície que está altamente enferrujada, ela começa a descamar, começa a ficar com superfícies cortantes, né? Tétano. Então, para evitar que isso aconteça, NanoPlus nele. E nas fachadas, Ricardo, o que eu posso fazer para evitar que as fachadas ali aconteça o que aconteceu nesse vídeo, né? Muito comprometedor. Eu estava pesquisando mais sobre isso e a gente viu em Camboriú uma fachada despencou, saiu derrubando outras 5 fachadas embaixo aqui, e um risco enorme. Graças a Deus ninguém ficou ferido, ninguém estava perto do local. Mas para evitar que isso aconteça, primeiramente, claro, tem que ser uma boa construção. Não adianta ter um impermeabilizante com uma estrutura mal feita, né? Estrutura bem feita, prédio bem construído, edificação bem feita. A gente parte para proteção para evitar que a umidade penetre na superfície e venha ocasionar isso, né? Quando penetra, tem mofo, tem bolor, mas principalmente, pessoal, o risco à estrutura é muito grande, né? Um desplacamento, cai em cima de um carro, destrói o carro todo. Imagina com uma pessoa, o que pode acontecer com uma pessoa, né? Então, o que você pode fazer? Tem os nossos impermeabilizantes, Nanoprotege, a nossa linha Nanoprotege, que são protetores invisíveis. Você passa ali, eles são à base de água, passa de uma forma bem simples, uma única demão. Tem um protege muros e fachadas, tem um protege telhas e tijolos, tem um protege aqua. Para todo tipo de substrato tem um protege específico, né? Muros e fachadas é um pouco mais universal ali. Você pode usar nas pastilhas, cerâmicas, nos rejuntes, no concreto aparente. Você pode aplicar em toda essa superfície. Qual a vantagem de ter um impermeabilizante desse? Ele impede que a umidade penetre na superfície, que o concreto dilate, que a armadura seja comprometida, preservando a integridade, né? E ele não amarela, não craquela, não forma película alguma. É uma proteção realmente ali imperceptível. A gente também tem o nosso Duramax Tintas e Texturas, tá? Que ele é um revitalizador. Caso aí a tinta, a textura tenha perdido já aquela intensidade da cor, tenha desbotado, ele consegue recuperar
e evita que essa tinta, que essa textura volte a desbotar, né? Um ponto das texturas, pessoal, DB Silva, uma boa noite, atrasou, mas chegou, não tem problema. O Gal sempre acompanhando a gente aí, uma boa noite, Gal, tá sempre com a gente acompanhando. A textura, pessoal, ela já vem com uma proteção, mas não é uma proteção boa, não é uma proteção ali duradoura. Geralmente é a parafina que vai junto com a textura, em 3, 4 meses ele já some e começa a desbotar, começa a ficar esbranquiçado, a água começa a penetrar, a própria textura começa a desplacar, né? Então é importante fazer a proteção, né? A nossa fachada da empresa aqui foi pintada recentemente, a gente fez a proteção com Duramax Tintas e Texturas, a gente tem vídeos aí para vocês acompanharem no YouTube aqui na Academy, tá? Vocês podem depois ver esses vídeos, eu até recomendo, principalmente para quem utiliza esses produtos, prestação de serviço, quem revende, ter a propriedade de falar, né? A aplicação é simples, a durabilidade é enorme, não craquela, não amarela, o que altera apenas um efeito molhado, um efeito revitalizador. E tem uma questão que se chama carbonatação do concreto, né? Quando o pH do concreto se torna altamente ácido devido a uma reação química, né? O gás carbônico presente na atmosfera, esse fenômeno é recorrente mais em túneis, né? e edificações, e se chama carbonatação. Tem um meio de verificar, né? Através de uma misturinha. Vou pedir para colocar a imagem aqui da carbonatação do concreto. É interessante ficar incolor quando ele fica no meio ácido, né? Vocês podem ver aqui, a parte que está rosa não é a parte que tem patologia, tá? A parte que está rosa é a parte que não tem patologia. A misturinha é assim, ó. Deixa eu ver se consigo visualizar aqui. Usualmente utiliza-se uma solução de fenolftaleína, né, 1 grama em 50 ml de álcool etílico e diluição desta mistura em água destilada até completar 100 ml. Essa misturinha aí, pessoal, ela reage com o pH do concreto. Se o pH está muito baixo devido à presença de ácido carbônico, que é porque o gás carbônico presente na atmosfera entra em contato com esse concreto está úmido, tem umidade, aí o gás carbônico se mistura com H2O, que é a água, e se torna o ácido carbônico. Então, na parte que está incolor, que está na cor natural do concreto, é porque já está sendo comprometida pela carbonatação. E a parte que está rosinha é a parte que está isenta da carbonatação, né? Aí precisa fazer todo um tratamento, a proteção para evitar que isso aconteça, né? Se vocês tiverem dúvidas, tiverem casos aí para compartilhar com a gente, pode ficar à vontade, pode compartilhar com a gente, que é sempre bom ter esse retorno de vocês, ter essa interação de vocês. Opa. E em metais é muito comum postes metálicos, a questão do condensador, e a gente indica o Nanoplus, que é ideal para isso. O metal ele tem uma absorção muito baixa, né, de líquidos, então o Nanoplus ele faz uma camadinha ali bem fininha, né, espessura bem fininha, e protege, evitando a oxidação, preservando por mais tempo, facilitando a limpeza, né? A gente tem casos ali no litoral da Bahia que os postes eram pintados, se não me engano, de 6 meses ou anualmente, e agora está um bom tempo já sem pintar por conta disso. E lembrando, pessoal, que a pintura por cima de uma ferrugem nunca é a solução ideal. Uma pintura, por mais que ela seja impermeável, com sol e chuva, ela começa a descascar, a descamar. Uma vez que ela teve uma pequena fissura ali, já é o suficiente para a umidade penetrar e voltar a oxidar esse metal novamente, a acometer com a ferrugem, né? Então, o Nanoplus, para remover, multi-removedor de ferrugem, que é um ácido orgânico de grau alimentício, vai fazer a remoção da ferrugem, vai deixar pronto para proteção. Se quiser pintar antes, pinta antes, aí faz a proteção com o Nanoplus. O Nanoplus ele não amarela,
ele não craquela, tá? Ele não altera a cor da superfície, no máximo que ele vai dar um efeito revitalizador, né, que é o desejável, e vai proteger, deixando a sua superfície aí nova e boa por muito mais tempo. Foi a bateria? Bom, boa pergunta do Gal aí. Dependendo do poste, a gente tem os meios de limpar. Um poste metálico que não tem oxidação, você pode utilizar o Bio7 ou o Super Citrus. Vai aplicar o produto numa diluição até 1:10, secar a superfície após limpar e aí sim aplicar o NanoPlus. Em um metal com oxidação, poste metálico oxidado, né, você vai aplicar ali o multi-removedor de ferrugem, vai remover essa ferrugem, vai secar essa superfície e aplicar o NanoPlus em seguida, né? Em um porte cimentício, porte de concreto, você pode fazer a limpeza com o Limpa Fácil Ultra. Faz a limpeza. Por que o Limpa Fácil Ultra, né? Qual a diferença? O Bio7 ele é um limpador de uso geral, indicado principalmente para superfícies menos porosas. O Limpa Fácil Ultra ele é indicado para superfícies mais porosas. E o poste cimentício ele tem mais porosidade. Então o Limpa Fácil Ultra vai conseguir chegar nos poros da superfície, eliminar a sujidade profunda, né? Vai conseguir eliminar bem essa sujidade. Aí sim, depois de limpo e seco, você aplica o NanoPlus ou o Protege Aqua, o Protege Muros e Fachadas, né? Nesse poste cimentício. Aí você vai ter uma durabilidade bem maior, uma proteção excelente, né? Se tiverem mais perguntas, podem mandar. É sempre assim, pessoal, a limpeza, a descontaminação, que chamaram, né? Limpeza descontaminante, varia de acordo com a superfície. Superfície porosa, a gente indica o Limpa Fácil Ultra, que é o ácido orgânico que tem a tecnologia de flotação da sujidade. Para as superfícies menos porosas, mais delicadas, a gente indica o Super Citrus ou o Bio7. Para as superfícies acometidas pela ferrugem, pela oxidação, pelo óxido ferroso, a gente indica o multi-removedor de ferrugem, né? Então são esses 3 tipos de limpeza. Superfície limpa, descontaminada, uma vez seca, aplica o produto, seja o NanoPlus, seja o NanoProtege. Você vai ter a proteção dessa superfície, evitando que essas patologias ocorram, né? A umidade penetre, o concreto tufe, a armadura inche e enferruje, fazendo desplacamento. Então é muito comum em estacionamentos, né, ter esse tipo de estrutura, coluna, lugar abafado, um lugar de circulação de automóvel, então tem muita liberação de CO2, do dióxido de carbono, né, do gás carbônico. Esse gás carbônico entra em contato com o substrato sofre a carbonatação, começa a desplacar, atinge a armadura, compromete toda a estrutura e é sempre melhor prevenir do que remediar, né? É bem mais fácil. O Ricardo está perguntando aqui, limpeza de fachada predial, de pastilha, o produto mais indicado para limpeza e proteção após essa limpeza. O mais indicado é o nosso Limpa Fácil Ultra, né? O mais indicado é o Limpa Fácil Ultra, que é o ácido orgânico biodegradável com tecnologia de flotação. Por que ele é o mais indicado? Qual a diferença dele? Qual a vantagem dele? A vantagem é que você vai ter um produto seguro, que corre risco praticamente zero de efeitos colaterais, né? Um ácido inorgânico, um hipoclorito, um ácido muriático. Você limpa a superfície desgastando ela, fora que se pingar ali no vizinho, na roupa do vizinho, no carro do vizinho, na casa dele, vai ter problema. Se cair na planta da fachada, vai ter problema também. Enquanto o Limpa Fácil Ultra faz uma descontaminação excelente e faz uma verdadeira limpeza profunda, não botando em risco as superfícies periféricas, né? Se cair na roupa, vai ficar um branco, mas geralmente são dos veículos dele. Você lava, aquele branco some, tá? Não é um desbotamento, né? E se cair na planta, basta um enxágue, sempre lembrando que há plantinhas ali que não pode ter excesso de água, então tem que ter cuidado, né? A gente teve um caso que caía água
caía o produto na plantinha, o rapaz ia lá e jogava água. E jogou 3, 4 dias, a planta morreu afogada. Acreditem, né? A planta também pode morrer afogada. O Gal perguntando, basta uma camada no poste do Nanoplus sim. Nanoplus sim, do Protege sim. Basta uma demão que tá tudo certo. Porque o que causa a oxidação é a penetração, a infiltração da umidade, da água, né, da carbonatação. Então, quando você impermeabiliza, cria uma tensão superficial que evita isso acontecer. Então, já está sanado o problema, já está protegido. E na questão de limpeza, né, para fachada de pastilhas, cimentício, cerâmica, textura, enfim, o mais indicado é o ácido orgânico biodegradável, limpa, fácil, ultra. E para proteção, o Nano protege muros e fachadas, né? Tem um rendimento bom de até 10 metros quadrados o litro, podendo variar para mais ou menos de acordo com a porosidade. Uma única demão, que é o excelente, principalmente aí em fachadas de grandes áreas. Por quê? Cara, dá um trabalho descer de rapel naquelas cadeirinhas, né? Nem todo prestador de serviço tem à sua disposição a dádiva de ter um caminhão ali, lança que vai até lá em cima e desce com uma facilidade enorme, geralmente na cadeirinha que desce ali, né, de rapel. Então, uma única demão é o excelente. A proteção que pergunto da fachada seria frente à maresia. Ricardo, a nossa proteção, tanto o Nano protege muros e fachadas, quanto o Duramax tintas e texturas, já evita isso de acontecer, né? A gente tem obras ali no litoral, que já faz bastante tempo, 4, 5 anos, que a estrutura está do mesmo jeito, a tinta está impecável, não tem oxidação, não tem comprometimento da estrutura, né? Então, a proteção tanto com o Duramax tintas e texturas ou o Nano protege muros e fachadas é o indicado. Se tiverem mais dúvidas aí podem perguntar, fiquem à vontade. Vou dar um tempinho aqui porque tem um delay, né? Enquanto eu estou falando e aparecendo aqui as perguntas, tem um delayzinho, tem uma demora da transmissão. Mas fiquem à vontade para perguntar. Opa, cadê o comentário aqui? Sumiu. Chat. Voltou aqui o chat. E é isso, pessoal. Tem que ter cuidado, tem que prevenir essas coisas. Como vocês viram no vídeo, é um perigo enorme. Aquilo ainda foram pequenas estruturas que caíram, né? Tinha um outro vídeo, eu acho que eu esqueci de baixar, uma fachada inteira, uma varanda inteira caiu em cima de vários carros, assim. Os carros viraram nada perante aquele peso todo aquele concreto, toda aquela armação, né? Viraram nada. Imagina uma pessoa passando embaixo de uma estrutura dessa, né? Criou um dano ali altíssimo, né? Devido aos carros que estavam ali de alto valor. Mas imagina uma vida que é incalculável, que não tem preço. Imagina uma coisa dessa. Então a pessoa precisa se resguardar, o responsável por essa estrutura precisa se resguardar de uma situação dessa, né? E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado a vocês a entender um pouco mais sobre essas situações, sobre essas questões, como evitar, como prevenir, né? Muito obrigado por participarem aqui. Obrigado ao Ricardo, ao Gal, né? Que sempre estão com a gente aqui, participando e tirando suas dúvidas. É importante isso, levar conhecimento para vocês. Se vocês tiverem dúvida, a gente responde. Se a gente não souber responder, a gente vai atrás de quem sabe e consegue entregar a melhor resposta para vocês. Muito obrigado por assistir até o final. Eu espero vocês na próxima terça-feira com um novo tema, um novo assunto aí interessante para vocês. Muito obrigado por assistir até o final. Eu espero vocês na próxima terça. Uma boa semana e fiquem com Deus.